E aí, galera? Olha eu aqui mais uma vez com vocês para falar um pouquinho mais sobre a história da tabela periódica. Na verdade, eu vou fazer agora com vocês atividades sobre história da tabela periódica, tá bom? É só sobre a história. Beleza? Então, vamos lá, vamos para a primeira questão. Olha lá. Essas questões são de vestibulares, tá? Aí vocês entendam o nível de dificuldade, que questão de história de tabela periódica não é tão difícil assim, tá bom, gente? Então, detalhe, quem não assistiu o vídeo anterior, assiste lá para você poder ver a história da tabela periódica e entender um pouquinho mais sobre ela, beleza? Então vamos lá. Marque a alternativa que apresenta o nome do cientista que propôs uma tabela periódica organizando os 61 elementos químicos conhecidos na época em ordem crescente de massa atômica e colocou-os em colunas verticais denominadas de oitavas. Ó, oitavas. Já tem uma dica aí, oitavas. Cada uma dessas colunas verticais possuía 7 elementos. Observando-se que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal de oitavas diferentes, apresentavam propriedades químicas diferentes. Pessoal, ó, eu vou dar uma dica para vocês. Ouviu falar em oitavas? A gente ouviu 2 vezes falar em oitavas. Marque logo a resposta certa, que é o nome do cara aí, ó, Newland. Newland foi um químico e músico, né? Ele era músico e ele criou a regra da tabela periódica chamada de oitavas de Newland. Tá bom? Ok, de boa? Segunda questão. Dá uma pausa na segunda questão, tenta resolver e depois a gente corrige. Vamos lá. Durante seus trabalhos com os elementos químicos, o cientista tinha o hábito de anotar as propriedades de cada um deles em ficha. Em um dado momento, no ano de 1869, gente, essa data, 1869, ela é única. Então, só com essa data tu já mata a questão. Mas vamos ler. No ano de 1869, ele resolveu colocar essas fichas em ordem crescente de massa atômica. Logo após organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, o cientista manteve o padrão, mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando as características e semelhanças dos elementos. Quem era esse cara? Meu irmão, o cara que organizou a tabela periódica em propriedades semelhantes, características e semelhanças dos elementos foi o cara que revolucionou a química. O nome dele é Mendeleev. Então, resposta da nossa questão, letra C, Mendeleev. Ó, questão fácil, se você souber a história da tabela periódica. Então, mais uma vez, vai lá no vídeo anterior e assiste a história da tabela periódica. Beleza? Então, vamos lá. Terceira questão. Dmitry Mendeleev, químico russo, viveu em 1834 até 1907. Fez prognósticos corretos para a tabela periódica, mas não soube explicar por que ocorriam algumas inversões na ordem dos elementos. Henry Moseley, 1887-1915, morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial, contribuiu de maneira efetiva para esclarecer as dúvidas de Mendeleev ao descobrir experimentalmente. Gente, qual foi a descoberta de Moseley? Essa é a pergunta, né? A descoberta de Moseley, se tu viu lá em tabela periódica, é o número atômico, ele mesmo. Então, número atômico, resposta, letra A de casa. A de quarentena, né? Piadinha sem graça que nós estamos na quarentena. Então, resposta correta, letra A. Marca lá no teu gabarito, o gabarito do fera para tu passar no Enem e no vestibular. Beleza? Quarta questão, eu acho que essa é a última, só 4 questões para a gente trabalhar um pouquinho. Ó, essa aí foi uma questão do SSA, uma questão que é mais complicada, que você erra no detalhe, beleza? Então vamos lá. A tabela periódica recebeu diversas contribuições ao longo dos anos e passou por muitas transformações até chegar no modelo atual. Considerando seus conhecimentos sobre a história da tabela periódica, assinale a alternativa incorreta. Aí vamos lá. A primeira tentativa de letra A. A primeira tentativa de organização da tabela dos elementos químicos foram em tríades de Dobereiner, na qual eram agrupados 3 elementos com propriedades semelhantes. Questão correta. Assiste lá o vídeo que tu vai entender.
de tabela periódica anterior a isso. Questão correta, letra A, alternativa correta. Letra B. O parafuso telúrico de Chancourts foi o primeiro modelo organizado que contemplava todos os elementos químicos. Gente, essa questão está correta, eu também falo isso lá no vídeo. Chancourt foi o primeiro cara que conseguiu organizar todos os elementos, só que da época dele, não é de hoje não. Cuidado que tem uma casca de banana. Muita gente marcou a letra B e errou, porque falou assim, ó, foi o primeiro modelo organizado que contemplava todos os elementos químicos, mas quando ele fala nisso, estamos falando de história da tabela periódica. Na época dele, ele conseguiu sim colocar todos os elementos organizados, na época dele. Hoje não conseguiria, mas na época dele sim. Então, resposta com casca de banana e tudo, correta, não é essa aí não. John Newland, que é John Alexander Newland, organizou os elementos químicos por ordem crescente de massa atômica e constatou que um dado elemento apresentava propriedades semelhantes ao oitavo elemento a contar a partir dele. Esta relação deu-se o nome de Lei das Oitavas. Questão também corretíssima, gente. Essa questão ela está bem. Eu digo que eu acho que essa é a questão mais difícil de tabela periódica, porque essa questão você vai ver que é só um detalhe que vai fazer você acertar ou errar. Olha lá, letra C também está correta. Dmitry Mendeleev, na letra D, apresentou a primeira tabela a ser aceita pelos químicos, a partir da qual era possível prever as propriedades de elementos ainda antes de serem descobertos. E aí? Também está correta. Também está correta, não, está corretíssima, ok? Então, letra D, gente, também está corretíssima. Mendeleev, de fato, fez isso. E é por isso que até hoje nós conseguimos prever um elemento só pela propriedade dele. Nós conseguimos prever se a gente vai conseguir descobrir um novo elemento só pelas propriedades que tem naquela família. Por quê? Porque Mendeleev permitiu isso aí. Então, se a gente já viu todas, a resposta é errada e a letra E, né? Mas vamos encontrar onde é que está o erro da letra E. Na tabela periódica atual, os elementos estão organizados por ordem crescente de número atômico. Isso aí, por conta de Moseley que descobriu o número atômico. Em grupos e em períodos. Também, períodos as linhas horizontais, grupos as linhas verticais. De modo que os elementos do mesmo período, linhas horizontais, apresentam propriedades químicas semelhantes. Essa alternativa está errada, mas onde é que está errada? Tempo! Aquele despertador, aquele alarme. Gente, essa questão, ela só está errada por causa de um detalhe. Sabe qual é o detalhe? Lá na última linha tem assim, mesmo período. Mesmo período são as linhas horizontais. As propriedades semelhantes estão no mesmo grupo ou família, né? Que a gente chamou grupo ou família. Então, estão no mesmo grupo. Então, ela está errada, essa afirmativa, essa terceira letra E, no caso, só por causa do nome período. Se ligasse? Só por causa do nome período. Então, a correta seria assim, ó. Vou ler a última parte. De modo que os elementos do mesmo grupo apresentam propriedades semelhantes. Ok? Químicas semelhantes. Então, resposta errada, a resposta incorreta dessa questão é a letra E. Deixa eu olhar aqui. Gente, com isso nós encerramos a nossa videoaula de hoje, que eu trouxe algumas atividades sobre tabela periódica. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem os próximos vídeos de tabela periódica que eu vou postar aí para vocês, de propriedades, de um bocado de coisa. Beleza? Gente, valeu! Um beijo do Mito.